Beleza. Está aparecendo aqui, tá? Então, vou começar a aula de hoje com o seguinte teorema. Sejam xn n maior do que ou igual a k1, yn n maior do que ou igual a k2, e zn n maior do que ou igual a k3, sequências. Tá? E L, o número real. Está aqui, vírgula, sequências, e L, o número real. Se o L é o limite com n tendendo a mais infinito de xn. E também é o limite com n tendendo a mais infinito do Zn, da sequência Zn. E existe um n0 pertencente a nk1, interseção nk2, interseção nk3, ou seja, existe um n0 que é maior do que ou igual a k1, maior do que ou igual a k2 e maior que ou igual a k3, tal que o xn é menor do que ou igual a yn, que é menor do que ou igual a zn, qualquer que seja n maior do que ou igual a n0, então o L também é o limite de yn com n tendendo a mais infinito. Ou seja, se você tem essa desigualdade aqui, a partir de um certo índice, xn converge para L e zn converge para L, o que está no meio converge para L. Esse é conhecido como teorema do confronto para sequências. Teorema do confronto para sequências. Tá? Teorema do confronto para sequências. A prova é simples e eu vou dá-la aqui. A prova. Olha como é a prova. Admita as hipóteses. Para não estar repetindo aqui. Admita as hipóteses. Daí, dado epsilon maior do que zero, existe um N1 pertencente ao NK1, tal que N maior do que ou igual a N1 implica Xn menos L menor do que epsilon, porque o L é o limite do Xn. Então existe um N1 em NK1, tal que N maior do que N1, maior do que igual, muda a definição maior, N maior, implica Xn menos L. Mas isso aqui implica o seguinte, isso aqui implica que L menos epsilon é menor do que Xn, que é menor do que L mais L. Na verdade são equivalentes, tá? A última é uma equivalência. Pronto, vírgula. Agora, vamos usar essa hipótese aqui. O limite do Zn é L. Então, eu escrevo o seguinte. E existe um N3 pertencente a NK3, ou seja, um N3 maior do que ou igual a N3, tal que N maior do que N3 implica o
Zn menos L menor do que Epsilon também. Mas isso implica, de fato, equivalente, que o L menos Epsilon é menor do que Zn, que é menor do que Epsilon mais Epsilon. Logo, vírgula, fazendo N2, tá certo? Igual ao máximo de tá? Ao máximo de N0, N1 e N3 tem o seguinte, que o N2 pertence ao NK2, claro que o N2 pertence ao NK2, porque o N2 é maior do que ou igual ao N0, e o N0 está aqui dentro. Então, o N2 é maior do que ou igual a K2. Claro, o N2 é maior do que a K2, isso aqui, ó. Tá certo? O N0 é maior do que ou igual a K2, o N0 está aqui, então o N2 é maior do que a K2, o N2 pertence ao N2, é K2. E o N maior do que o N2 implica o seguinte, o N, como o N2 é o maior desses daqui, é o máximo, é o maior desses números, o N é maior do que o N0, o N é maior do que o N1 e o N é maior do que o N3. Todos concordam? Mas isso aqui garante, então, a seguinte implicação. Como o N é maior do que o N2, ou seja, como o N é maior do que o N1, eu estou partindo aqui, como o N é maior do que o N1, eu tenho que L menos Epsilon é menor do que Xn. Mas o N é maior do que N0. Como o N é maior do que N0, ó, Xn é menor do que YN. Então isso aqui é menor do que o YN. Que por sua vez é menor do que o Zn. Na verdade é menor do que ou igual. Zn, aqui, desigualdade é menor que igual. Agora o N é maior do que N3. Como o N é maior do que N3, Zn é menor do que L mais Epsilon. Então esse aqui é menor do que L mais Epsilon. Ou seja, isso garante que L menos Epsilon é menor do que YN, que é menor do que L mais Epsilon. Isto é, o YN menos L é menor do que o Epsilon. Moral da história. Dado o Epsilon positivo, existe um N2 pertencente a NK2, tal que N maior que N2 é suficiente para eu ter isso aqui. Isto diz o quê? Isto diz que o limite de YN é o L. Tá? Isso é definição. Isto diz que o limite de YN, com N tendendo a mais infinito, isso é quem? Isso é o L. Pronto, tá aí. Isso é o L. Tem a versão, por causa que o limite é infinito. E a versão, ela é até mais simples. A versão é o seguinte, proposição. A versão é essa daqui, ó. Sejam Xn, N maior do que ou igual a K1 e Yn, N maior do que a K2, sequências. Se
o limite, se o limite de xn, com n tendendo a mais infinito, é mais infinito, e existe n0 pertencente a nk1, interseção nk2, tal que o xn é menor do que ou igual a yn, qualquer que seja n maior do que n para n0. Então, qual é a conclusão óbvia daqui? Qual é? Se a partir de um certo índice, cada termo xn é menor do que ou igual a yn, e o limite do xn é mais infinito, qual é a conclusão? Limite de yn, com n tendendo a mais infinito, é igual a quê? Mais infinito. Tá? Tá bom? Se eu mudar um pouquinho aqui, eu tenho um resultado parecido, que é o seguinte. Se o limite do yn, se o limite de yn é mais infinito, e existe, é menos infinito, e existe n0 aqui, tal que eu tenho essa desigualdade, então qual é a conclusão? Limite de quem? É igual a menos infinito. Entendeu? Resultado da análise. Sem demonstração, não uso muito tempo de aula. Tá certo? Xn menor que yn tem limite menos infinito, xn tem limite menos infinito. Aplicação disso aí. Seja xn, n maior do que ou igual a zero, a sequência dada por xn igual ao seno de n4 mais 1 sobre n2 mais 1, qualquer que seja n maior que ou igual a zero. Essa sequência não tem o seu limite por propriedade operatória de limite. Limite do quociente é o quociente dos limites. Por quê? Porque o limite do denominador, o limite da sequência denominador, isso é a razão de duas sequências. O limite da sequência denominador é mais infinito, enquanto não existe o limite da sequência numerador. Porque quando o n tem a mais infinito, n4 mais 1 vai a mais infinito, o que acontece com o seno? Não sei. Eu só sei dizer que o seno está entre menos 1 e 1, mas isso é suficiente para você concluir pelo teorema do confronto. Por quê? Porque dado o n natural, o seno de n4 mais 1, ele é menor do que ou igual a 1, e ele é maior do que ou igual a 1, menos 1. Para todo n natural isso é verdade. Logo, se você divide tudo por n2 mais 1, eu fico com menos 1 sobre n2 mais 1, menor do que ou igual a quê? A seno de n4 mais 1 sobre n2 mais 1, menor do que ou igual a 1 sobre n2 mais 1. Ou seja, para todo n natural eu tenho essa desigualdade. Aí é só aplicar o resultado. Tá certo? Daí, como o limite de menos 1 sobre n2 mais 1, com n tendendo a mais infinito, é zero, que é o mesmo limite com n tendendo a mais infinito de 1 sobre n2 mais 1, tudo zero, tem-se, pelo teorema do confronto, que o que está no meio, ou seja, limite com n tendendo a quê? A mais infinito de quem? De seno
de N4 mais 1 sobre N2 mais 1, esse limite a zero. Tá? Teorema do confronto. Entendido aí? Tá? Vamos usar o teorema do confronto em exemplos mais simples, em exemplos poucos mais complexos, tá? Vou deixar para H aqui, já está o teorema estabelecido. Agora vamos conceituar uma certa sequência. Dado x real, a sequência, essa sequência aqui, ó, mais igual a zero, é denominada sequência geométrica de razão x. É denominada sequência geométrica de razão x. Nada. Sequência geométrica de razão x. É uma progressão geométrica, né, galera? Chamada de sequência geométrica de razão x. Agora, será que essa sequência converge sempre? Não, há casos em que ela converge e há casos que ela diverge. Então começa. Para x positivo com x diferente de 1, certo? Xn, n maior que ou igual a zero, é gerada por uma função. É gerada pela função exponencial. É gerada pela função, essa sequência é gerada pela função exponencial f, dada por f de y igual a x elevado a y. Vou pegar u, chamar de u, mais escolar. F de u igual a x elevado a u, qualquer que seja u real. Tá? Então daí como o limite de x elevado a u com u tendendo a mais infinito é igual a zero se a base é maior que zero, menor do que 1, ó, se a base x é maior do que zero e menor do que 1, tá? E o limite de x elevado a u, tá? Com u tendendo a mais infinito é igual a mais infinito se o x, que a base é maior do que 1, zero, como você vai ver? Tem-se o seguinte, quem é o limite, vou escrever aqui,